Eu gostaria agora de dar alguns exemplos sobre a discussão da filosofia quando a filosofia vai ao direito de forma crítica, não é? Então, eu dizia, a filosofia vai ao direito de forma crítica e ajuda o direito para que o direito reflita sobre si mesmo, não é? E eu dizia, então, por que que o direito positivo, é o meu exemplo último anterior, por que que o direito positivo esquece, né, que a base e a origem foi o mundo dos valores, foi o mundo do direito natural, né? O direito natural tem como premissa, né, os valores. Claro, aqui existem várias interpretações com relação, né, à origem destes valores, né? Existe no direito natural escolas e pensadores, né, que vão dar uma ênfase muito grande aos valores sociais, à cultura, e existem outras escolas, né, do direito natural, né, que vão dar um peso maior, por exemplo, à possibilidade de se fazer um contrato social numa sociedade, o pacto social, não é? Então, são dois mundos diferentes. Existe o mundo dos valores no direito natural, em que os valores estão sempre no início, estão sempre antes e são sempre capazes de orientar o comportamento humano, independente de qualquer lei escrita, de qualquer lei, né, organizada, sistemicamente legislada, não é? Existe, então, esta visão do direito natural de valores que estão aquém e estão acima do próprio direito escrito, na medida em que esse direito natural parte de valores, né, que são capazes de orientar sempre os indivíduos com relação aos seus comportamentos, né? Esse é o justnaturalismo, né, mais inato, vamos dizer assim, não é? Existe um outro justnaturalismo, que a gente diria que é o justnaturalismo empírico social, cujo grande exemplo é o contratualismo, não é? Em que esses direitos são pactuados num contrato, ainda que o contrato seja uma hipótese, né? Seja uma peça jurídica refletida, criada pelo jurista, filósofo, né? Na prática, o contrato social global, não é? Um conjunto de homens nunca o assinou, né? Mas nós imaginamos, pelo menos esses autores imaginam, que o contrato social é um conjunto, né, de valores que foram colocados por um grupo de indivíduos que concordaram em se relacionarem uns com os outros a partir desse contrato social. Vejam, o contrato social não é a lei, não é o direito escrito, não é o direito positivo, né? Que às vezes se confunde o contrato social, por exemplo, com a Constituição de um país. A Constituição de um país não é o contrato é anterior, porque o contrato é o conjunto de valores, de práticas culturais, né, e de visões de mundo que um determinado grupo tem em comum e que elege para orientar. Depois se faz o direito positivo. A Constituição é sempre direito positivado, ele é direito escrito pelo legislador em condições especiais, de uma Assembleia que foi constituída apenas para criar a Constituição, uma Assembleia temporária que depois ela se extingue após a promulgação de uma Constituição, não é? Só aqui vocês veem que existem dois mundos completamente diferentes do direito. O direito, então, com base em valores, e ali, eu digo, tem várias opções de você trabalhar a questão dos valores, e o direito positivo, que é o direito escrito. Pois bem, veja, hoje, eu dizia no bloco anterior, hoje praticamente ninguém fala mais do direito natural, porque o mundo pragmático, né, e imediatista, técnico-mecânico, que se criou a partir da modernidade, pressupõe que o direito é o direito escrito apenas, e que, na melhor das hipóteses, o direito natural tem que estar escrito para ele poder ser respeitado. Então, não existe mais valores a priori, não existe, por exemplo, a discussão sobre a ética, é uma discussão que tem no mundo moderno, passa ao largo. Quando passa,
muito tangencialmente à questão do direito positivo, que se pressupõe também que ética é uma questão de lei escrita, quando, na verdade, a ética não tem absolutamente nada a ver com legislação. Né? Já dizia lá Aristóteles, né, no século IV a.C., e já diziam os primeiros filósofos. A ética é uma questão de educação, é uma questão que o indivíduo nasce numa sociedade e, nesta sociedade, ele, através dos vários processos educacionais, ele aprende o que é certo e o que é errado dentro dos parâmetros daquele conjunto de indivíduos. Né? Não tem absolutamente nada a ver com lei. Né? A lei é apenas um instrumento que vem auxiliar, né, o homem a fazer com que a sua relação social seja mais profícua, né, mas que ninguém fica mais ético ou menos ético por causa da lei escrita. Né? Existem autores que vão usar a lei como instrumento para incentivar esta ética, ou a lei como instrumento para resgatar a ética dentro do espírito humano, como é o caso do Kant, por exemplo. Né? Mas a filosofia, de forma geral, nunca confunda a ética com o direito. Mas no nosso mundo, para a maioria dos profissionais do direito, eu diria, a ética é uma discussão que passa ao largo do direito, como se a ética já estivesse embutida dentro da lei, e como se o simples cumprimento da lei fosse um ato ético em si mesmo. E, na verdade, não tem nada, né, uma coisa a ver com a outra, se pensarmos bem. Da mesma forma que ir à essência não é necessariamente produzir o discurso da verdade, né? A lei também não é necessariamente a reprodução de um valor ético da sociedade. Né? Essa discussão da filosofia do direito com relação, né, ao direito já é suficiente para demonstrar a importância de se refletir, né, sobre quais pensamentos filosóficos e quais, né, interpretações jurídicas devem ser usadas no direito que depois vai se positivar a partir da Idade Moderna, né, a partir do século XVIII e XIX. Então, quando a gente fala filosofia do direito, existem dois mundos. Um mundo da filosofia que sempre teve o direito, de alguma forma, como objeto de estudo, e um mundo mais específico do jurista que, a partir do século XVIII, XIX, mais propriamente, vai querer produzir, usando a filosofia, uma doutrina do direito. Né? Mas, em tese, a filosofia sempre se dedicou desde o século V a.C., desde a filosofia clássica grega, a filosofia sempre se preocupou e sempre teve o mundo jurídico, as leis e o direito, de forma geral, sempre teve isso como objeto de estudo. E existe uma apropriação, né, deste conhecimento como uma especialidade só a partir do século XVIII e século XIX.